Você encontrou Atos capítulo 9. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, que é Paulo. Saulo, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu o persegues. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Redobre a sua atenção. Eu quero falar com vocês 15 minutos, não mais que isso. Prometo que 11h30 nós vamos estar acabando aqui, tá? Porque eu sei que alguns irmãos têm alguns compromissos. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que vai falar a respeito do nascimento da igreja, da descida do Espírito Santo, das viagens missionárias. Na verdade, o nome não era para ser Atos dos Apóstolos, ou aquilo que os apóstolos fizeram, mas o nome era para se chamar Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha em todos os capítulos. Em todos os capítulos há uma manifestação do Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 1 que Jesus é levado ao céu. No capítulo 2, o Espírito Santo desce, enche a casa. Os que estavam ali foram batizados, começaram a pregar. E a Bíblia diz que em uma pregação de Pedro, só 3.000 pessoas se converteram. No capítulo 3, a cura daquele paralítico que há 38 anos estava ali. Então o Espírito Santo vai se manifestando. No capítulo 9 nós vamos encontrar o Senhor marcando encontro com Paulo ou Saulo. A pergunta que não quer calar hoje é: quem era esse homem chamado Saulo de Tarso? Bem, Saulo nasceu na cidade de Tarso e era um judeu da tribo de Benjamim. Desde cedo, esse Saulo tinha uma inclinação muito grande acerca das coisas do reino de Deus. Toda criança que é judeu, aos 9 anos de idade, ela já tem decorada na cabeça todos os 10 mandamentos, toda. Só que esse Saulo já se destacava desde cedo. Quando ele tem entre 9, 10, 11 anos, ele não só sabe os 10 mandamentos, como 613 preceitos que Moisés ensinou. Esse cara tinha decorado na cabeça. Imagine a inteligência desse homem. Não é à toa que ele vai aprender aos pés de um dos homens mais sábios daquela época. Estou falando de Gamaliel. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. A Bíblia diz que Saulo tem uma importância tão grande que ele faz parte da corte daqueles homens que julgavam naquela época, chamado Sinédrio. Eram 72 cadeiras, se não me sai da memória, e ele tinha uma cadeira ali reservada, cativo, de um cargo tão importante. Bem, a fúria desse homem começa logo após a morte de Cristo. Então,
a igreja começa a crescer. Imagine você que em um culto a igreja tem 120 pessoas. No segundo culto a igreja pula de 120 para 3.120. Uma semana depois a igreja não tem mais 3.120, ela tem 5.120. Ele falou: o que está acontecendo? Que seita é essa que está corroendo a cabeça do povo e deixando o povo assim, iludido? Então ele decidiu no coração: a partir de hoje eu vou ser um perseguidor dessa igreja. E ele era um perseguidor cruel, avarento. Imagine você que ele chegava nas casas onde os cultos estavam acontecendo, fechava a casa. A Bíblia diz que aos homens prendiam, as mulheres amarrava no cavalo, soltava os cavalos e só parava quando as mulheres estavam em carne viva. Então esse homem era muito truculento. Além de mandar matar, esse homem consentiu na morte de Estevão. A Bíblia diz que ele estava lá e ele foi um dos pivôs que disse: ele tem que morrer apedrejado. Para todo mundo era alguém que não tinha jeito nem solução. Só que aí ele descobre que lá em Damasco, na cidade de Damasco, está acontecendo um avivamento, e eu caminho já para o final. E que lá Jesus está salvando, muita gente se convertendo, o poder de Deus se manifestando. O nome do pastor de Damasco é Ananias. E ele disse: eu vou lá, vou acabar com essa igrejinha, vou fechar essa igrejinha, vou prender esse pastorzinho. E aí a Bíblia diz que ele passa no sinédrio, pega a carta, não só carta de autorização, mas ele leva uma tropa de soldados para prender. Só que dava 3 dias pelo menos essa viagem. Ele não sabia que dentro desse tempo Deus tinha marcado uma agenda com ele. Lá vem ele determinado: vou fechar, vou acabar, vou prender o pastor, vou envergonhar a igreja. Lá vem ele subitamente, cheio de ódio e raiva. Só que a Bíblia diz que ao meio-dia apareceu diante dele uma luz mais forte do que o brilho do sol. Essa luz clareou tão forte na frente dele que a Bíblia diz que ele caiu do cavalo em terra, de cara no chão. Sabe por quê? Ninguém que encontra Jesus consegue ficar de pé com o nariz empinado. Toda pessoa que encontra Jesus, a posição que ela consegue ficar diante dele é de joelho nos seus pés. Então ele cai e fica gritando: ai, ai, quem é? Quem é, quem é, quem é? E Jesus chega perto dele e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele parou e disse: eita, é a voz dele. Quem é, Senhor? Aí Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Parou e disse: não, lhe deram a informação errada. Eu não persigo o Senhor, não. Eu não gosto é da igreja, dos crentes, do barulho. Aquilo me incomoda, me consumindo. Eu não gosto é deles. Eu não tenho nada a ver com o Senhor, nada contra o Senhor. Jesus disse: esse é o problema. É que quem mexe com a minha igreja mexe comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Saulo. Eu sou o dono da igreja, eu sou responsável pela igreja. Se mexer com a minha igreja, eu me levanto para defender ela. Então hoje eu estou vindo aqui para defender a minha igreja. E lhe digo: não toque nela não, porque a igreja é minha e eu comprei com meu sangue. Catuca alguém de lá e diga assim: a igreja tem dono, você tem dono. Quem mexe com você, vê Jesus indo lá para justificar você. Você tem um advogado. Aleluia, aleluia. Fala para o irmão: ele é mais forte do que o brilho do sol. Eu lembro de uma história e já caminho para o final.
Diz que um dia um moço saiu para evangelizar. Quem me ouve diz amém. O moço está evangelizando, entregando literatura, dizendo Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Ele está evangelizando quando de repente passa um ateu. Ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus. Então ele pegou aquele panfleto, olhou lá a mensagem que estava escrita e disse assim: você acredita mesmo em Jesus? E o moço falou: claro que acredito. Ele mudou minha vida, ele me salvou. Mas você tem experiência com ele? Sabe quem é ele? Se sei, conheço tanto que estou aqui falando dele. Se não conhecesse, não estava aqui falando. Aí o ateu riu e disse: então me apresente ele. Se você quer conhecer ele, disse: quero. Disse: então passe amanhã lá em casa, de meio-dia, que eu vou lhe apresentar ele. Como assim? Ele disse: ele vai lá em casa amanhã de meio-dia. Você não acredita que ele existe? Eu vou provar que ele existe. Amanhã de meio-dia ele vai estar lá em casa. O ateu disse: fechado, me passa o endereço e me dê o telefone, que eu quero saber se Jesus existe mesmo. Aí ele foi para casa, dobrou o joelho e disse: Jesus, arrumei um problema. O cara me desafiou e eu não sou de ficar atrás não. Ele disse que o senhor não existia, eu falei que o senhor existia. E outra, eu marquei uma agenda, amanhã do meio-dia ele está aqui. Eu não sei como é que o senhor vai fazer, mas o senhor vai ter que dar um jeito de estar aqui amanhã do meio-dia, porque ele vai vir aqui, eu não vou ser mentiroso não. E ele ficou esperando. Quando deu 10 para meio-dia, 11h50, o ateu chegou na porta com a cara de debochado, olhou para ele rindo e disse: Jesus, chegou? Ele disse: chegou. Tá aí? Ele disse: tá. Posso entrar? Ele disse: pode, por favor. Aí foi passando portão, depois terraço, e ele procurando sala, corredor. Ele disse: cadê ele? Ele disse: calma, ele está aqui, vem cá. Passou pela cozinha, saiu no quintal. O ateu olhou e disse: eu já cheguei no quintal e não vi Jesus. Ele disse: calma, eu vou lhe mostrar ele agora. Ele disse: olhe para o céu. Estou olhando. Você está vendo o sol? Ele disse: estou. Ele disse: olhe bem dentro do sol, bem dentro mesmo. Você vai ver Jesus. O ateu disse: você está ficando doido? Uma quentura dessa, um sol quente desse, eu não consigo nem levantar a vista. Como é que eu vou olhar para o sol para ver ele? Ele disse: pronto, quando você aprender a olhar para a criatura, eu te mostro o Criador. Enquanto não aprender, nem problema. Saulo está caído, gritando: e agora? Jesus disse: vai levantar, vai para Damasco, chega lá, o pastor que você ia matar vai orar por você e eu vou lhe curar. Como é que você vai ser abençoado pela mão de quem você estava querendo matar? Vai embora! E nesse tempo Deus está tratando ele. Quantos dias? 3. Quando ele sai cego, Deus vai na casa de Ananias, que é o pastor. Olha que intimidade com Deus, com o pastor. Ananias, levanta, vai orar que eu quero falar com você. Sim, senhor. Se Ananias, vai chegar um homem, aí você vai orar por ele. Está certo, ele está cego, eu ceguei ele, mas quando você orar eu vou curar. Sim, senhor. Daqui a pouco ele chega. Está certo. Me diga só o nome dele. Para que você quer saber o nome? Diz que chega gente em casa direto, eu não vou saber quem é. Diga o nome. Aí Deus disse: o nome você não vai gostar, mas eu vou dizer. O nome dele é Saulo de Tarso. Ananias disse: sinto muito, mas por isso aí eu não oro não. Não tem quem faça eu orar por ele. Por quê? Você não conhece a história dele não. Senta aqui que eu vou contar a história. Esse cara não gosta de crente. Esse cara prende pastor, mata quem prega, pega as irmãs, deixa em carne viva. Esse homem perto de Satanás, pede nem o diabo quer ele no inferno. Você não sabe o que é esse homem não. Esse homem não presta não. Quem disse que eu vou orar por ele? Um homem que só quer o mal da igreja, vive fechando a igreja. Aí Deus falou, falou. Quando ele terminou, Deus disse assim: agora eu posso dizer para você uma coisa? Diga. Isso tudinho que você disse é o que você acha dele. Agora eu posso dizer o que eu acho dele? Diga, Senhor. Ele é para mim
um vaso escolhido. Repete aí, Senhor. Ele é para mim um vaso escolhido. Para você não presta, para você é problemático, para você é difícil, é perseguidor, mas quando eu olho eu não vejo problema, eu vejo ele um vaso que eu vou usar nas minhas mãos. Dá para segurar na mão de alguém, que eu já vou acabar a mensagem. Diga assim: aquele vaso lá da tua casa, problemático, diga, tu sabe como é que é. Diga assim: fica preocupado não, esse ano ainda Jesus vai fazer uma obra grande na vida dele, na vida dela. Tu vai se assustar quando vê ele pregando, tu vai ficar assustado quando vê ela cantando, evangelizando. Eu não sei o que alguém falou, eu estou debaixo de uma palavra profética e estou dizendo para a igreja: não desista de quem Deus não desistiu, não abra mão de quem Deus tem propósito. É um vaso escolhido na mão do Deus Todo-Poderoso. Urimicandere Manácia. Oi, irmãos, como é bom a gente estar num culto assim. Assim como, pastor, só gente espiritual que ama a palavra de Deus. Às vezes a igreja está cheia, lotada, que não tem lugar para botar gente. É um culto velho pesado, é um povo que não vem cultuar, parece que só vem, sei lá, tribulado. Mas olha aqui que manhã, olha que presença de Deus. Palavra simples e Deus manifestando. Bem, eu ainda tenho ali mais 2 minutos. Vocês querem cear ou querem ouvir mais 2 minutos? Ele chega, Ananias olhando para a cara dele assim, e ele cego. Meu Jesus encontrou você, não foi? Ele disse: foi. Ele me disse que você era muito soberbo, você era brabo. Sou mesmo. Eu vinha bufando como um boi. Estava com tanta raiva de você que eu disse: vou matar. Ele disse: pois é, tu sabe, né, que se eu não orar por tu continua cego, né? Se eu vou falar agora a verdade, eu vinha te matar, eu vinha com tanto ódio de você. Eu disse: vou fechar a igreja. Ele disse: essa aqui. Ele disse: essa aqui mesmo. Eu só não contava que o dono da igreja ia me pegar no meio do caminho. Se agora, como é que a gente faz? Isso é simples. Se ajoelha aí, eu vou orar por tu e Deus vai fazer um milagre. Aí ele se ajoelhou e disse: Jesus, as escamas que está no olho dele, nos olhos dele, faz cair agora. Irmão, a Bíblia diz que na mesma hora ele começou a enxergar. Aí ele diz assim: me traz papel e caneta aqui, bem ligeirinho. Por quê? Se eu vou fazer uma carta. Chamou os soldados e disse: leve a carta e entregue ao presidente do Sinédrio. Na carta dizia: eu, Saulo de Tarso, saí com destino a Damasco para fechar a igreja. Só não sabia que o Jesus da igreja tinha marcado um encontro comigo. Estou enviando essa carta para me despedir e dizer que não volto mais, porque a partir de hoje eu também me converti a ele. E tem mais: de perseguidor agora eu sou pregador do evangelho. Aleluia! Quando ele abre a boca, começa a pregar, alguém diz: eu não acredito, isso é ele. Quem? Isso é aquele cara que vivia fechando igreja, falando de crente. Eu estou pregando para a gente aqui que era igual Saulo. Você não gostava de crente não. Quando começava o culto você dizia: que zoada, que problema, eu não gosto desses crentes. Esses crentes é tudo barulhento. É, tem outra coisa, nunca vou para a igreja. Eu vou para a igreja para quê? Para dar dinheiro para pastor, para enricar pastor. Meu dinheiro o pastor nunca vai ver. Aí Jesus marcou o encontro com você e disse: eu vou mudar a sua história. O que tu não contava é que nesse domingo de manhã, dia 4 de junho de 2023, tu ia estar na igreja dizendo: ele pode, ele faz, ele é, ele mudou a minha vida. Ele é
Mara sobremanda é o oh! Que presença, meu Deus. Que presença. Escuta que tem mais. A Bíblia diz que dentro de um tempo Deus quer tratar ele. Ele vai, passa pelo tratamento, volta e começa a pregar. Quando ele começa a pregar, Paulo era um homem muito iletrado. Meu irmão, o cara era feio, mas quando ele abria a boca, o diabo não ficava na frente. Ele era baixinho, calvo, com a perna atrofiada. Quando abria a boca, o céu descia. Só que aí ele começou a pregar, e os cultos que dava mais gente eram os cultos dele. Por quê? Porque ele fazia debate. Ele dizia: pode pegar aí o homem que foi, traga para debater comigo. E as pessoas vinham para fazer a cabeça dele. E ele começava a debater, daqui a pouco as pessoas vinham e se convertiam. Todo mundo que vinha debater com ele se convertia. E ele começou a ficar famoso. Ele começou a se sentir: eu sou o cara. O culto mais lotado é o meu. Pedro era o presidente da igreja. Pedro, o apóstolo Pedro era o presidente. Aí Deus chamou Pedro e disse: vem cá, pegue Saulo e manda ele de volta para casa. Pedro disse: meu Deus, isso vai me arrumar um problema. Como é que eu vou pegar o cara que o culto mais cheio é o dele? Ele vai dizer que é perseguição. Deus: obedeça, pegue ele, mande ele para casa. Acabou o culto, Pedro chamou ele e disse assim: Paulo, foi muito bom o tempo que você contribuiu aqui, mas Deus mandou você descansar. Pega a mala, volta para Tarso. Se eu precisar de você, eu chamo. Enquanto eu não precisar, não venha. Só venha quando eu chamar. E ele soberbolhou e disse assim: você vai ver. Você está mandando eu para casa, né? Os cultos vão secar. O povo vai querer vir não. Você está ficando doido? Como é que eu fazendo um trabalho desse? Você está mandando eu para casa? Não sou eu não. É Deus que está mandando. O dinheiro está aqui, passagem está aqui. Tchau. E aí ele volta para Tarso. E ele está dizendo: daqui a uma semana ele me chama. Deu uma semana. Deu 2 semanas. Deu um mês. Deu um ano. Sabe quantos anos? 14. Só que eu gosto do que o versículo diz. Quando ele pensa que a igreja vai fechar, olha o que acontece. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 31 diz assim: e a igreja na verdade tinha paz. Quando ele saiu da igreja, olha o que aconteceu. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e edificando a caminhada no temor do Senhor, no conforme o Espírito Santo, crescia também em número. Resultado, Deus disse, estava crescendo, com a saída dele vai crescer muito mais, porque todo dia Jesus acrescentava a gente à igreja. Quando passou os 14 anos, aí tinha uma viagem missionária que ninguém queria ir. Ninguém. Fulano, vou não. Não vou. Aí lembraram: rapaz, aquele Saulo que vivia pregando aqui, ele vai, chama ele. Então vamos. Aí Barnabé, vou lá chamar ele. Chegou na tenda. Saulo, Shalom Adonai. Para saber se ele era crente ainda. E ele, Shalom Adonai. A crente. Tem uma proposta para você. Tem uma viagem missionária para a gente ir pregar o evangelho. E aí Pedro disse a você: quando precisasse lhe chamava. Eu quero lhe perguntar: você quer ir com a gente? Aí ele disse: faz 14 anos que a minha mala está pronta, esperando apenas a chamada. O que é que você aprendeu nesse tempo aqui? Ele disse: eu aprendi muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi, que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.
por todo século, amém. Foi necessário esse tempo para me tratar meu ego, que eu estava me sentindo demais. E Deus mostrou que nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele. Eu sou só o instrumento que Ele usa, mas a soberba não pode entrar no meu coração. E aí ele sai, não dá tempo de pregar. Várias viagens missionárias, naufrágio. Por exemplo, em Filipe, ele entrou, não tinha uma igreja para pregar. Aí ele chegou no Rio, pregou para Lídia. Lídia se converteu, era a mulher mais rica, fez uma igreja na casa dela. Quando ele está indo para casa de Lídia, uma macumbeira olha e fala assim: esse homem aí, ó, é um santo homem de Deus. Ele olhou dentro do olho da macumbeira e disse assim: é espírito maligno, porque nem todo elogio vem da parte de Deus. Tem elogio que quando alguém te faz, tu adoece. É uma seta do diabo. Paulo olhou e disse: a legião que está na vida dela desapareça agora em nome de Jesus. Ela caiu, levantou. Se você quer o quê? De ser crente, então aceita Jesus agora. Aceitou. No outro dia, uma fila para ela revelar a vida dos outros. A mulher olhava e dizia: eu não revelo nada mais não, eu sou crente agora. Ontem passou um homem aqui, orou por mim, expulsou os demônios, e agora eu sou serva do Deus Altíssimo. Pegaram ele, prenderam ele, Paulo, Silas, deram uma coça nele, irmão, 39 chibatadas. Foi a oferta que ele recebeu depois de pregar. Só que a Bíblia diz que perto da meia-noite, um olhou para o outro: vamos fazer um culto aqui dentro preso. Por quê? Ele disse: porque o diabo colocou aqui dentro para a gente não pregar. Mas eu vou mostrar para o diabo que eu prego onde ele me colocar. Eu prego dentro, eu prego fora. Onde ele me colocar, eu prego. Era um cantando, o outro orando. Quando cansava, o outro orava, cantava. A glória de Deus tomou conta do ambiente. Teve uma hora que a unção foi tão grande que o cadeado fez pá! E a corrente caiu no chão, e as portas se abriu, e a glória de Deus tomou conta do ambiente. O diabo percebeu que no presídio todo mundo estava impactado, e os presos, em vez de fugir, correram tudo para dentro da cela de Paulo. Como é que pode? O presídio abre a porta e os presos não saem. Os presos dizem: eu quero saber esse mistério. Ore mais aí, irmão, cante mais aí, irmão, que o que eu estou sentindo aqui eu nunca senti. Aí o diabo disse: pelo menos o carcereiro eu vou levar. Aí o diabo foi lá e disse: te mata, suicida, fugiu todo mundo, vão te matar. Antes que te mate, se mata logo. Quando ele puxou a espada, Paulo gritou: aqui, Satanás, tu não vai levar ninguém. Não faça isso não, porque estamos todos aqui. Carcereiro solta a espada, cai de joelho e começa a dizer: o que é que eu faço? E ele disse: aceita Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse Deus é demais. E ele diz, eu encerro: por amor dele, eu vivi muitas noites em perigo. Por amor dele, sofri vários naufrágios. Por amor dele, muitas vezes fui apedrejado. Por amor dele, muitas vezes estive em perigo. E ele começa a dizer tudo o que ele era. E ele diz: nada disso se compara o prazer de servir a ele. Já velho, cabelo embranquecido, preso em Roma, dentro de uma cela fria, escura e cheia de infiltração nas paredes, sozinho. Quando alguém pensa que esse vai ser o término final daquele apóstolo, ele manda uma carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, meu discípulo amado, anseio depressa que tu venha ter comigo. Traze para mim os livros, os pergaminhos. Deixa eu te dizer uma coisa, Timóteo, eu estou preso aqui, mas todos os soldados que estão aqui se converteram. Até
com um rei que quis me julgar. Preguei para ele, e a palavra penetrou no seu coração. Eu sei que o meu final está chegando, mas eu me orgulho do serviço que eu tenho prestado para ele. Dia marcado, a morte chega, ele calado, dentro de uma cela, os soldados chegam, amarrado a correntes, ele sai. Dentro de si não esperava aquela grande multidão de filhos na fé, igrejas, crentes, que por ele foi ganhado para Cristo, que chorando, desesperado, diziam: não faça isso, não matem esse santo homem de Deus. É levado para a guilhotina, afiada, sua cabeça é colocada, e aquela lâmina afiada é suspensa. Antes de morrer, diante de choros, gritos, alguém pergunta para o apóstolo: você tem uma última palavra a dizer? E ele, olhando para todos, disse: tem. O quê? Ele abre a boca e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas não neguei a fé. Guilhotina desce, cabeça para um lado, corpo para o outro, choro na terra, mas no céu uma festa para receber o soldado fiel, Eriovassui, que militou por amor do Evangelho e por causa de Cristo doou a própria vida. Senhoras e senhores, esta manhã eu não vim aqui profetizar prata nem ouro, não vim te dizer que Jesus vai te dar um carro luxuoso, nem uma casa de cobertura na praia, mas eu vim dizer para esta igreja: seja fiel, independente das provações que tu passares aqui na terra, porque nada daquilo que tu passar na terra vai ser comparado àquilo que no céu está preparado para ti. Aqui na terra, alguém pode até não reconhecer o que você tem feito para ele, mas diz o Senhor: há uma coroa de glória preparada para aqueles que vencerem, porque a tua recompensa não está aqui, mas está lá. Cadê aqueles que são discípulos de Jesus e que amam o Evangelho de verdade? Fica de pé, fica de pé e diga obrigado. Diga para ele: obrigado, Jesus.